Vamos lá então, moçadinha. Vamos à devolutiva das nossas atividades, né? Atividade que eu postei para vocês, então, na semana passada, lá no Positivo 1. Lembrando que o tema são atividades agrárias, né? Então a gente vai focar aí, né, principais características envolvendo uma das atividades mais importantes, que é a prática tanto da agricultura como da pecuária. Primeira questão, uma questão da UEPG. Ela traz aí como enunciado, né, sobre o sistema agrícola de plantation, né? Assinale o que for correto. Bom, existem vários sistemas de produção agrícola, né? Esse sistema plantation é um sistema que foi introduzido, né, pelos colonizadores, então envolve muito países latino-americanos, africanos e asiáticos. Dentro desse sistema de produção, nós temos aí como característica as grandes propriedades monocultoras, né? Isso para exportação, né? Uma mão de obra normalmente escrava, tá? Característica, portanto, do primeiro momento da prática da agricultura, envolvendo principalmente, não é, as colônias. É o caso nosso aqui no Brasil, a moçada lembra, né, que nós tivemos aí o ciclo da cana-de-açúcar e a mão de obra utilizada, ela era escrava. Bom, a primeira afirmação diz o seguinte, né? Com a utilização da mão de obra escrava proveniente da África, foi um sistema agrícola utilizado no período colonial no Brasil, né? Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né, envolvendo essa mão de obra, né, escrava, utilizada principalmente aqui no Brasil, mas em muitos outros países, né, que foram colonizados principalmente pelos povos europeus, tá? Então nós consideramos essa afirmação, tá, uma afirmação ela verdadeira. Então ela está correta para esse sistema de produção. A segunda afirmação traz o seguinte: caracterizado por monoculturas exportadoras, né, com produtos como a cana-de-açúcar, por exemplo. Também uma informação correta dentro daquilo que eu já citei aqui para a moçada. Aí vem a informação 04, né, diz o seguinte: na América Latina, esse sistema predominou entre os séculos 16 e 19, com exportação de soja como produto de maior destaque. Bom, período ok, correto, só que nós entendemos, já foi citado, isso apareceu já na informação anterior, né, que a característica envolve principalmente a produção de cana-de-açúcar. Então, esse item está incorreto, né, para esse sistema de produção, né, dando destaque aí principalmente à América Latina. E a informação 08 fala que esse sistema agrícola ele está relacionado com a moderna biotecnologia e uma mão de obra especializada ligada à exportação de hortifrutos granjeiros e grãos. Bom, o erro já entra, né, com a moderna biotecnologia. Nós temos para esse sistema de plantation ausência de tecnificação, então nós não temos a utilização de técnicas modernas. Mão de obra, você viu, ela não é especializada, utilizava-se muita mão de obra escrava, tá? E caracterizando, né, monoculturas, né? Aí fala em hortifruti granjeiros e grãos e assim por diante. Então, uma informação que nós consideramos. Então, para essa questão, a soma correta, né, ela vai dar aqui um total de 3. É uma soma baixa, mas enfim, é interessante as informações que a moçada tem. Nossa segunda questão, ela traz afirmações e diz o seguinte: atente para as seguintes afirmações sobre a organização da produção agropecuária contemporânea, ou seja, dentro, né, dos diferentes momentos da prática da agricultura. Então aqui também é uma questão fácil para ser analisada, então acompanha aí. A primeira informação diz o seguinte: que os sistemas agrícolas e a produção pecuária podem ser classificados como intensivos e extensivos, de acordo com o grau de capitalização, a maquinaria e o índice de produtividade neles apresentados. Realmente, tanto na agricultura como na pecuária, existem esses dois sistemas agrícolas, o intensivo e o extensivo. O sistema intensivo é um sistema que exige um alto grau de capitalização, investimentos, o uso muitas vezes de máquinas, um alto índice de produtividade,
né, característico principalmente aí dos países desenvolvidos. Tá? Já o sistema extensivo, o grau de capitalização é menor, né, em relação ao uso de máquinas, né, nós temos aí principalmente a utilização de uma mão de obra numerosa, né, e o índice de produtividade relativamente é baixo, considerando que é uma grande área, uma grande extensão, mas uma baixa produtividade por área. Tá? Mas enfim, dentro das informações, isso é correto, porque realmente você tem, né, a diferença entre esses dois sistemas, né, no grau de capitalização, máquinas e índice de produtividade. No item, então, já temos essa informação correta, já dá para nós eliminarmos duas alternativas. Lembra que eu sempre chamo a atenção de vocês, né, para a observação na resolução dessas questões. A segunda informação diz que na agricultura familiar, os circuitos produtivos, eles estão envolvidos com setores industriais e de serviços, nos quais é imprescindível o uso de agrotóxicos, colheitadeiras, sistemas de irrigação, né, e estruturas, né, complexas de armazenamento e de transportes. Então veja bem, a agricultura familiar, a característica é a presença do núcleo familiar, ou seja, na agricultura familiar, o cultivo ele é realizado por pequenos proprietários rurais, né? E a mão de obra, essencialmente, ela é formada pela família. Então, nós não temos aqui, né, o envolvimento da produção com setores industriais, né, o uso intenso de agrotóxicos, de colheitadeiras, sistemas de irrigação, porque isso envolve o quê? Muito investimento. Então, informação totalmente errada. Nossa resposta praticamente já está definida, né? Já dá para ver a alternativa A, já que a 2 está errada, né? Nós tínhamos 50% aí de acerto na questão, agora já a resposta definida. Então, o item 3, ele também está errado, né? Falando que o cultivo de espécies vegetais únicas em grandes extensões de terra, tais como soja, trigo e milho, favorecem a biodiversidade e impedem a proliferação de pragas. Pelo contrário, não favorece a biodiversidade, reduz a biodiversidade. Então, a alternativa, como nós vimos, correta, então, está aí na letra A. Então, uma questão também tranquila para a moçada analisar. A questão número 3, né, ela traz o seguinte texto aí para vocês. As primeiras práticas da agricultura datam de aproximadamente 10 mil anos. Neste período ocorrem inúmeras transformações na sua base técnica, mas é no decorrer da segunda metade do século XX que a Revolução Agrícola Contemporânea, fundada na elevada motorização, mecanização, na seleção de variedades de plantas e de raças de animais, e na ampla utilização de corretores de pH dos solos, de fertilizantes, de ração animal e de insumos químicos para as plantas e para os animais domésticos, progrediu vigorosamente nos países desenvolvidos, em alguns setores limitados, né, dos países subdesenvolvidos. Muito bem, está aí o texto, aí vem, né, o questionamento. As transformações ocorridas na agricultura após meados do século XX foram reconhecidas como Revolução Verde. Então, sobre o qual se pode afirmar. Muito bem, o que foi essa Revolução Verde? Na realidade, ela constituiu em um conjunto de tecnologias que permitiram, né, elevar bastante a produtividade agrícola nos países desenvolvidos e depois, né, também nos países subdesenvolvidos. Então, vários países eles se tornaram grandes produtores de alimentos, né, para os seus mercados internos, mas também para a exportação. Estados Unidos, Brasil nas últimas décadas aí, né? Então a Revolução Verde ela foi caracterizada pelo avanço da mecanização do campo, da biotecnologia aplicada à agropecuária, né? A utilização de fertilizantes, aplicação de agrotóxicos. Aqui no Brasil um fator importante foi a criação da Embrapa, né, da empresa brasileira agropecuária, que foi criada aí na década de 70. Então, vamos aí às afirmações, né, para ver qual é a alternativa que está correta. Na letra A diz que a sua concepção foi desenvolvida no Japão e nos tigres asiáticos após a Segunda Guerra Mundial. Você viu bem o período em que se destaca, né, e o período que nós
colocamos aqui, em momento algum, citou-se Japão, tigres asiáticos, até porque o Japão tem dificuldade em termos de produção agrícola. Né? Na letra B fala, contribuiu para a ampliação da diversificação das espécies e do controle das sementes pelos pequenos agricultores. Primeiro, para a utilização da tecnologia que foi aí citada na característica da Revolução Verde, nós temos aí a prática disso e a aplicação disso nas grandes propriedades, principalmente. Os pequenos agricultores retratam mais a chamada agricultura familiar. Na letra C, seus parâmetros produtivos estavam fundados desde a sua origem em preservar e proteger a biodiversidade das áreas de cultivo. Pelo contrário, se você entra utilizando biotecnologia, agrotóxicos, fertilizantes, aí você tem uma produção, se busca uma alta produtividade, os espaços, né, agrícolas eles se ampliam. Então nós não temos aí a preservação da biodiversidade, e sim, claro, a redução dela. Na letra D, com a sua expansão na África e no continente e no Sudeste Asiático, as populações rurais puderam alcançar padrões de consumo semelhantes aos das grandes metrópoles. Veja bem, nós falamos da África e da Ásia, Sudeste Asiático, são áreas em que você sabe que o nível de desenvolvimento é muito baixo. Então, não há características, né, envolvendo tecnologia e avanço disso na prática da agricultura nessas duas áreas. Então, não sobrou a última alternativa aí, né? Foi baseada na inovação científica e está atrelada à grande produção de grãos em extensas áreas de monocultura. Então, está aí a alternativa correta para a nossa questão. Beleza? Então, vamos lá